Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai para a sexta aula do nosso curso e hoje a gente vai falar um pouco sobre a análise de regressão. Então, pessoal, nessa aula nós vamos abordar quais fatores que sugerem a escolha do modelo de regressão, vamos aprender a calcular os coeficientes de regressão, vamos comentar dos modelos estatísticos para as regressões do primeiro, segundo e terceiro grau e posteriormente realizar as análises dentro do software R. Então, em estudos agronômicos, os tratamentos eles podem ser classificados fundamentalmente em duas categorias: os qualitativos e os quantitativos. Em nossas aulas anteriores, nós focamos nos fatores qualitativos, onde os níveis dos fatores eles são categóricos. Então, nós observamos, por exemplo, onde o tratamento correspondia a cultivar a espécie, a diferentes variedades de milho, entre outras. No entanto, quando os tratamentos envolvem fatores relacionados à quantidade, como porcentagem de umidade, temperatura, espaçamento, níveis de adubação, épocas de semeadura, quantidade de água em experimento, a abordagem mais adequada para a análise dos dados nesse caso é a utilização de técnicas de regressão, que permite explorar a relação entre a variável independente, que a gente chama de x, que é o nosso tratamento, e a variável dependente, que é o y, que a gente chama de resposta. Então, embora os fatores quantitativos sejam representadas por variáveis numéricas, elas podem ser tratadas como qualitativas em determinadas situações. Então, o fator quantitativo ele pode ser equivalente ao qualitativo quando é admitido apenas dois níveis. Então, se em um experimento eu trabalho comparando um tratamento onde eu não utilizo fósforo e outro tratamento que eu utilizo 100 kg por hectare de fósforo, neste caso, mesmo se tratando de uma variável numérica, eu trato esses dados como sendo qualitativos. O mesmo exemplo eu vejo neste caso, onde eu tenho duas épocas de semeadura, e neste caso aqui, que eu tenho dois tipos de espaçamento entre linhas. Então, quando existem dois fatores quantitativos com mais de dois níveis, é usual, portanto, buscar uma ligação funcional entre os níveis desses fatores e a variável em estudo. Então, em outras palavras, quando os tratamentos são níveis de um fator quantitativo, o procedimento apropriado para o estudo das médias dos tratamentos é o emprego da análise de regressão. A regressão, portanto, é uma técnica de análise que utiliza a relação entre essas duas ou mais variáveis para determinar um modelo matemático de forma que o efeito de uma possa ser prevista através da outra variável. Então, sobre os tipos de regressão que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Então, vocês vão ver que dentro do pacote SP10, a gente observa que para alguns casos, a rotina ela é ajustada até o modelo de terceiro grau, que também é chamado de polinomial cúbica. Qual é a diferença entre esses tipos de regressão? Então, na regressão linear e na regressão polinomial, a forma na qual o modelo se ajusta entre x e y vai dar o diferencial entre esses tipos de regressão. A regressão linear assume uma linha reta porque ela tem apenas um regressor, ela possui apenas o coeficiente beta 1 no seu modelo. Enquanto que na regressão polinomial, ela permite uma curvatura ao adicionar termos adicionais, como o beta 2 na regressão polinomial de segundo grau, ou regressão quadrática, e o beta 3 na regressão polinomial de terceiro grau, ou regressão cúbica. Então, esses termos adicionais permitem capturar relações mais complexas entre as variáveis, ajustando o modelo para se adequar melhor aos dados quando há evidência de uma relação não linear. Então, as vantagens da regressão. Ela é fácil de entender e interpretar. Então, vocês vão ver ainda nessa aula de hoje em relação à construção do gráfico da regressão para a gente obter a equação da reta e permite também modelar as relações não lineares. Então, melhora a capacidade de predição em relação à regressão linear.
E as desvantagens é que assume uma relação linear entre as variáveis de entrada e a variável de saída, e isso é um fator limitante na regressão linear, porque pode ter casos onde as relações não são lineares, e pode levar ao overfitting na regressão polinomial. Então, se o meu grau de ajuste do polinômio for muito alto, eu posso ter uma interpretação de resultados um pouco mais complexa. Então, por exemplo, se há um caso onde eu estou aceitando uma regressão, por exemplo, cúbica, aonde uma regressão de primeiro grau já seria suficiente, eu vou ter este fenômeno atuando e, consequentemente, obtendo previsões imprecisas e um ajuste ruim dos nossos dados. Aqui nós temos os modelos estatísticos para as três situações: linear, simples, polinomial do segundo grau e polinomial do terceiro grau. Então, como eu disse, para a regressão linear de primeiro grau, tem-se apenas a presença dos regressores β0 e β1. Já para a regressão polinomial de segundo grau, nós temos a adição de um novo regressor, neste caso o β2. E para o terceiro grau, temos um outro ajuste, que é a adição do regressor β3. Então, a adição desses regressores adicionais para a regressão de segundo grau e a regressão de terceiro grau nos indica a inclusão de termos polinomiais adicionais a este modelo de regressão, permitindo capturar relações mais complexas entre a variável independente e a variável dependente. Então, o que o modelo estatístico do primeiro grau nos diz? Que o valor previsto da variável dependente é indicado pelo somatório do intercepto, que a gente chama de β0, mais o coeficiente angular, que representa a inclinação da reta. E o x equivale ao valor observado da variável independente. Em relação ao modelo estatístico do segundo grau, o valor previsto vai ser indicado pelo β0, pelo β1 e por este novo termo, que vai ser o coeficiente do termo quadrático, que determina a curvatura da parábola. Então, se o β2 é positivo, a parábola ela se abre para cima. Se ele é negativo, ela se abre para baixo. E o x é referente ao valor observado da variável independente. O novo termo do modelo estatístico para regressão de terceiro grau é em relação ao coeficiente do termo cúbico. Ele determina uma forma adicional à curva. Então, o β3 ele permite que a curva tenha um ponto de inflexão. Então, ela vai mudar a sua concavidade em diferentes intervalos de x. A escolha do modelo ela depende da forma da relação entre as variáveis, que deve ser observada e analisada com base em dados reais ou conhecimento prévio do fenômeno. Então, por exemplo, vocês vão ver isso mais para frente, mas em um modelo onde não há repetição de dados, quando o f calculado for maior que o tabelado para a regressão, isso nos indica que a escolha do modelo foi adequada. O modelo ele se ajusta bem aos nossos dados. E para um modelo onde eu tenho repetição de dados, se o f calculado é maior que o tabelado também para a regressão, mas se o f calculado for menor que o tabelado por uma outra fonte de variação, que a gente vai comentar, que é a falta de ajustamento, isso nos indica que o modelo também se ajusta bem aos dados para esse tipo de exemplo. O método que a gente vai obter essa equação estimada vai se basear no método dos mínimos quadrados. E em relação à escolha do modelo, o grau máximo do polinômio para ajuste em uma regressão polinomial é dado pelo número de tratamentos menos 1. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um experimento com 4 tratamentos, eu poderia ajustar até uma regressão polinomial de terceiro grau. Então, o método dos mínimos quadrados na regressão linear vai consistir em encontrar o estimador beta que minimiza a soma dos quadrados dos resíduos, que vai ser a diferença entre os valores observados e os valores preditos pela regressão. Aqui nós temos um exemplo para a regressão linear simples. Então, nesse curso a gente vai se aprofundar apenas a regressão polinomial de primeiro grau. Para a regressão linear simples, nós temos os seguintes coeficientes de regressão.
o beta 1. Então, a fórmula do beta 1 ela é dada pela diferença entre a soma dos produtos das observações de x e y pelo produto das somas de x e y dividido pelo número de observações. Tudo isso é dividido pela diferença entre a soma dos quadrados das observações de x e o quadrado da soma de x dividido por n. Essa fórmula é simplificada pela soma dos produtos de x e y dividido pela soma de quadrados de x. Então, a partir dessa fórmula, a gente vai encontrar o regressor beta 1. O segundo coeficiente para a regressão linear é o beta 0. O beta 0 é o intercepto, ou seja, é o valor de y quando o x é igual a zero. A fórmula do beta 0 ela é dada pela diferença das médias das observações de y pela multiplicação do valor encontrado de beta 1 pela média das observações de x. Então, após determinar a relação funcional entre a variável dependente e a variável independente, utilizando os coeficientes de regressão, é importante avaliarmos se a variação na variável independente realmente exerce um efeito significativo sobre a variável dependente. Para isso, a gente realiza uma análise de variância dessa regressão que vai testar a significância do modelo e permitir verificar, portanto, se os coeficientes de regressão estimados beta 0 e beta 1 são estatisticamente diferentes de zero. Então, para a gente estimar os coeficientes da equação da regressão, nós utilizamos a análise de variância sem repetição ou com repetição. Ambas têm explicações distintas e vão ser cruciais para a gente compreender os nossos dados. Então, primeiramente, em relação à ANOVA sem repetição, que vai ser a ANOVA de um fator, ela vai ser empregada para avaliar a significância de um modelo de regressão linear, neste caso nós estamos trabalhando apenas com polinomial do primeiro grau, onde os dados não vão ser replicados. Então, nessa análise de variância, cada combinação das variáveis independentes é observada apenas uma vez. O objetivo principal é comparar a variabilidade explicada pelo modelo de regressão com a variabilidade residual, que não é explicada pelo modelo. Aqui nós temos o quadro da análise de variância. Então, nós observamos aqui 3 fontes de variação. A regressão é a variação de y que pode ser atribuída a x no modelo de regressão que a gente está trabalhando. O termo independente da regressão, ou o resíduo, se refere à parte da variação da variável dependente que não vai ser explicada pelo modelo, que é independente da relação linear de primeiro grau. E a gente tem o total, que consiste no somatório dessas duas fontes de variação, tanto da regressão quanto do resíduo. Como que a gente vai calcular o GL? Então, o GL total vai ser o número de observações menos 1. O GL da regressão é o número de coeficientes da regressão, exceto o beta 0. Então, para uma regressão de primeiro grau, o grau de liberdade da regressão sempre vai ser 1 e o grau de liberdade do resíduo, ou independente da regressão, é a diferença entre o grau de liberdade total e o grau de liberdade da regressão. Para a soma de quadrados, nós temos que a soma de quadrado total vai ser calculada pela diferença entre a soma de quadrados dos valores da variável dependente y pelo quadrado da soma de todos os valores de y dividido pelo número de observações. Para a soma de quadrados da regressão, nós temos que o valor de beta 0 multiplicado pela soma dos valores observados da variável dependente y, somado ao coeficiente beta 1, multiplicado pela soma dos produtos de valores da variável independente x e da variável dependente y, menos o quadrado da soma de todos os valores de y, dividido pelo número total de observações, achamos, portanto, a soma de quadrado da regressão.
A soma de quadrado independente da regressão vai ser a diferença entre a soma quadrado total e a soma de quadrado da regressão. Após a construção do quadro da análise de variância, nós devemos elaborar as hipóteses do teste F para a nossa ANOVA. Então, a hipótese de nulidade, a nossa hipótese H0, nos diz que o regressor beta1 é igual a zero, ou seja, a variável independente não exerce influência na variável dependente, seguindo este modelo. Então, para beta1 igual a zero, a regressão ela não vai ser significativa. Enquanto a nossa hipótese alternativa, o nosso HA, nos diz que o regressor beta1 sendo diferente de zero, a variável independente exerce influência na variável dependente, segundo o modelo proposto. Então, neste caso, a nossa regressão vai ser significativa. Ao final da ANOVA, nós teremos que ter a nossa tomada de decisão. Então, se o f calculado é maior que o f tabelado, rejeita-se H0. A variável independente tem efeito significativo sobre a variável dependente. Agora, se o f calculado menor que o tabelado para a regressão, não se rejeita H0. Portanto, a variável independente não tem efeito significativo sobre a variável dependente. E após a construção da análise de variância, a medida da qualidade do ajuste do modelo de regressão vai ser obtida. O coeficiente de determinação é representado por R ao quadrado, que vai se referir à proporção da variação da variável dependente y, que é explicada pelo modelo de regressão. Um valor alto de R ao quadrado, próximo de 100, sugere que o modelo é eficiente para prever a variável dependente. Um valor baixo indica que o modelo não seja tão eficiente para explicar a variabilidade dos nossos dados. Então, o coeficiente de determinação para a situação de uma análise de variância sem repetição é dado por a soma de quadrado da regressão dividido pela soma de quadrado total multiplicado por 100 vai ser, portanto, o resultado do nosso coeficiente de determinação. Então, nós temos aqui um exemplo para uma ANOVA sem repetição. E aqui nós temos um experimento com uma amostra de tamanho 11, ou seja, temos 11 observações. E nesse estudo, diferentes concentrações de CO2 foram aplicadas em folhas de trigo, determinado aqui de X. Portanto, esse é o nosso tratamento, a uma temperatura de 35 graus. As nossas variáveis respostas vão ser definidas por Y, que se refere à quantidade de CO2 absorvida em centímetro cúbico, decímetro quadrado por hora. Os resultados estão apresentados nesta tabela. Então, a partir dessas duas variáveis, nós vamos realizar uma análise de variância e achar o coeficiente de determinação. Então, esses são os passos que a gente define para realizar uma análise de regressão. Então, o primeiro passo, a gente vai realizar a equação dos quadrados mínimos e obter os valores de beta0 e beta1. O segundo passo é identificar o teste e o nível de significância. A gente vai fazer um teste F com um nível de significância de 5%. Vamos definir as hipóteses e realizar a análise de variância. Achando o valor de F calculado, a gente vai encontrar o valor de F tabelado e, posteriormente, vamos encontrar o valor de coeficiente de determinação. Então, primeiramente, a gente vai encontrar o coeficiente de inclinação da reta, que é o beta1. O numerador dessa fórmula, a parte acima da divisão, vai ser composta, portanto, pela diferença entre a soma dos produtos entre as variáveis x e y, ou seja, vai ser essa multiplicação de x por y somado à multiplicação da observação seguinte. Realizo todas e, em seguida, subtrai-se o produto da soma total de x e a soma total de y. Temos esses valores aqui na tabela dos totais, dividido pelo número de observações n.
Nesse caso, nós temos 11 observações. O denominador ele vai ser obtido subtraindo a soma dos quadrados das observações apenas de x. Então, eu faço as 11 somas de quadrado para cada observação, pela divisão do quadrado da soma total de x, que é 1695, dividido pelo número de observações, que é igual a 11. Realizando esse cálculo, nós obtemos um beta1 igual a 0,0254. Depois, nós obtemos o coeficiente de regressão beta zero, que é o intercepto. Então, a fórmula do beta zero ela vai ser dada pela diferença da média das observações de y, neste caso, corresponde a este valor total dividido pelo número de observações, pela multiplicação do coeficiente angular beta1, que a gente acabou de achar, pela média das observações de x, que a gente obteve dividindo este valor total pelo número de observações. Neste caso, nós encontramos um valor de beta zero igual a menos 2,0688. Então, o modelo ajustado da regressão ele é explicado da seguinte maneira. A cada unidade que x varia, o y aumenta 0,0254. Se por acaso o valor de beta1 fosse negativo, a cada unidade que x variasse, o y iria diminuir 0,0254. Então, tendo encontrado os valores de beta 0 e beta 1, a gente vai construir o nosso quadro da análise de variância. Então, vamos começar com o grau de liberdade da regressão. Como a gente está trabalhando com uma regressão linear, uma regressão de primeiro grau, o nosso GL da regressão ele sempre vai ser 1. O grau de liberdade total vai ser obtido pelo número de observações menos 1. Então, como temos 11 observações, nesse caso, o nosso GL total vai ser igual a 10. E o GL, independente da regressão, ele vai ser a diferença entre o grau de liberdade total e o grau de liberdade da regressão. A soma de quadrado total ela vai ser calculada pela diferença entre a soma de quadrados dos valores de y pelo quadrado da soma de y dividido pelo número total de observações. Então, obtivemos um SQ total igual a 22,873. A soma de quadrado da regressão é explicada por essa expressão. Então, o coeficiente de beta zero que nós achamos que foi menos 2,0688, multiplicado pela soma dos valores observados da variável y, da variável dependente, somado ao beta 1, que nós encontramos de 0,0254, multiplicado pela soma dos produtos dos valores da variável independente x e da variável dependente y, subtraído pelo quadrado da soma de todos os valores de y dividido pelo número total de observações, nós obtivemos, portanto, uma soma de quadrado da regressão igual a 22,254. E, por fim, a soma de quadrado independente da regressão vai ser a diferença entre a soma de quadrados total e a soma de quadrados da regressão. A gente obteve aqui uma soma de quadrado do resíduo igual a 0,619. Os valores de quadrado médio e o valor de f nós encontramos da mesma maneira que a gente já estudou nas aulas anteriores. Então, o quadrado médio da regressão é o resultado da soma de quadrado dividido pelo seu grau de liberdade, e o quadrado médio do resíduo vai ser a sua soma de quadrado dividido pelo seu grau de liberdade. Tendo esses dois valores de quadrado médio, a gente acha o f calculado. Então, o f calculado da regressão é o resultado da divisão de 22,254 por 0,0687. Então, a gente achou um valor de f calculado para a regressão igual a 323,93. Aqui a gente encontra o valor de f tabelado. Então, o V1 é em relação ao grau de liberdade da regressão e o V2 é em relação ao grau de liberdade do resíduo, ou independente da regressão. Então, para o nosso exemplo, a gente possui um grau de liberdade de regressão igual a 1 e um grau de liberdade do resíduo igual a 9.
Portanto, temos um valor de f tabelado igual a 5,12. Então, com este quadro na análise de variância pronto, a gente realiza a nossa tomada de decisão. Nós obtivemos para a regressão um f calculado maior que o tabelado. Então, como a gente já viu quando elaboramos as hipóteses, nós iremos rejeitar a hipótese de nulidade. Neste caso, a regressão é significativa e o modelo ajustado da regressão, neste caso uma regressão de primeiro grau, explica as variações da variável resposta em função da variável independente. Com isso, nós vamos agora obter o coeficiente de determinação. Este valor ele é obtido pela divisão entre a soma de quadrados da regressão e a soma de quadrados total. Valor esse que multiplica por 100. Realizando este cálculo, obtivemos um r ao quadrado, um coeficiente de determinação, igual a 97,29%. Então, este valor nos indica que 97,29% da variação de y é explicada pelo modelo de regressão. Então, o coeficiente de determinação nada mais é que uma medida estatística que vai ser usada para avaliar a qualidade do ajuste do modelo. Então, como a gente já havia comentado, quanto mais próximo de 100, mais ajustado é o modelo. Então, para os nossos dados, nós temos o seguinte gráfico de dispersão. Então, no eixo X, nós temos os valores relativos aos tratamentos, enquanto que no eixo Y, nós temos os valores da nossa variável resposta. No gráfico, nós temos essas bolinhas aqui, que são referentes às observações avaliadas no nosso estudo. A gente consegue ver claramente, e isso foi até detalhado como uma vantagem da regressão, que à medida em que eu vou aumentando as concentrações de CO2 em folhas de trigo, eu também aumento a minha quantidade absorvida. Então, eu tenho essa relação representada aqui nesse gráfico de dispersão. Nós adicionamos aqui a equação da reta. Então, a gente observou que o nosso beta zero ele é igual a menos 2,0759. Ou seja, se tivéssemos um tratamento igual a zero aqui no nosso eixo X, essa linha, ou também chamada de curva de regressão, sairia do ponto menos 2,0759. Como o primeiro valor, o menor valor de tratamento de concentração de CO2 foi de 75, substituindo o X por 75, nós obtivemos um resultado de menos 0,1709. Então, por isso que a nossa linha, o nosso intercepto, está saindo deste ponto. E o nosso coeficiente beta zero, igual a 0,0254, que é um valor positivo, nos indica que essa reta ela vai ser inclinada para cima. Então, a gente também vai aprender nessa aula de hoje como que a gente gera um gráfico desse a partir do Excel. Então, aqui nós temos o segundo caso, que é o caso de uma análise de variância com repetição. Então, neste caso, eu posso utilizar tanto o DIC quanto o DBC. E essa ANOVA, ela é utilizada para avaliar a significância de modelos de regressão linear quando há replicação dos dados. Este método, portanto, ele vai ser mais eficiente em comparação com os experimentos onde não possuímos repetições, porque aqui a gente permite uma avaliação mais precisa da variabilidade associada aos efeitos dos tratamentos e vai minimizar também a influência de fatores aleatórios dentro da nossa pesquisa. Então aqui nós temos o nosso quadro da análise de variância para a situação com repetição. Então, primeiramente, a gente vai observar as fontes de variação dessa ANOVA com repetição para a regressão. Então, a gente tem 6 fontes de variação: tratamento, o bloco, a regressão, a falta de ajustamento, o resíduo e o total. O tratamento, ele representa a variação total, explicada pelos diferentes níveis do tratamento, e essa variação ela reflete a diferença entre a média geral da variável resposta e as médias dos diferentes grupos de tratamento. Temos o bloco, então, para este caso, neste exemplo, a gente está falando de um DBC, e, portanto, o bloco aqui, neste caso, vai ser a fonte de variação que controla
a heterogeneidade do experimento. A regressão é a parte da variação do tratamento que é explicada pelo modelo. Então, quando eu ajusto a regressão, eu estou modelando a relação entre a variável independente, por exemplo, diferente dosagem de um fertilizante, e a variável dependente, que poderia ser produtividade, por exemplo. Essa fonte de variação ela vai medir o quanto da variação do tratamento é explicado pela função da regressão ajustada. A falta de ajustamento representa a variação que não é explicada pelo modelo de regressão. Então, em outras palavras, vai ser a diferença entre o modelo ajustado e a verdadeira relação existente entre as variáveis. Então, quando a falta de ajustamento ela for significativa, indica que o modelo de regressão não é adequado para descrever a relação entre essas variáveis, sugerindo que um modelo mais complexo seja necessário. O resíduo, ele refere-se à variação que ocorre entre as observações repetidas dentro de cada nível do tratamento. Vai ser a variação aleatória, que não é explicada pelo modelo de regressão. Então, quanto menor o resíduo, indica que as observações são mais consistentes. E o total, que é a soma da variação da regressão, a variação da falta de ajustamento e a variação do resíduo e do bloco. Representa a variação, portanto, total observada na variável resposta em todos os níveis do tratamento. Como que a gente vai calcular o GL? O GL total ele é o número de observações menos 1. O GL do tratamento é o número de tratamentos menos 1. O GL do bloco é o número de blocos menos 1. O GL da regressão é o número de coeficientes da regressão, exceto o beta zero. Então, quando eu tenho uma regressão linear simples, o único regressor além do beta zero é o beta 1. Então, para uma regressão linear simples, o GL da regressão será igual a 1. O grau de liberdade da falta de ajustamento é o número de tratamentos, menos 1, menos o número de coeficientes da regressão. E o grau de liberdade do resíduo é a diferença entre o grau de liberdade total, o grau de liberdade do tratamento, o grau de liberdade da regressão e o grau de liberdade da falta de ajustamento. Para a soma de quadrados, nós temos que a soma de quadrado total ela é calculada pela diferença entre a soma dos quadrados dos valores observados de todas as variáveis pelo fator de correção. A soma de quadrado dos tratamentos ela é calculada pela diferença entre a soma dos quadrados dos totais dos tratamentos dividido pelo número de repetições menos o fator de correção. A soma de quadrado da regressão ela é calculada pela combinação do produto do coeficiente da regressão do intercepto, beta zero, pelo somatório dos valores observados da variável dependente y com o produto do coeficiente de regressão da inclinação, que é o beta 1, pela soma dos produtos das observações de x e y, menos o quadrado da soma de todos os valores de y dividido pelo número total de observações. A soma de quadrado da falta de ajustamento é a soma de quadrado de tratamento menos a soma de quadrado da regressão. A soma de quadrado dos blocos é o somatório dos quadrados dos totais de cada bloco dividido pelo número de tratamentos, e isso subtraído do fator de correção. E a soma de quadrado do resíduo é a soma de quadrado total menos a soma de quadrado do tratamento menos a soma de quadrado dos blocos. O coeficiente de determinação ele sofre um ajuste para a ANOVA com repetição quando comparada à ANOVA sem repetição. Então, para essa situação, nós temos que o produto da divisão da soma de quadrado da regressão pela soma de quadrado do tratamento multiplicado por 100 vai ser, portanto, o nosso valor de coeficiente de determinação. Então, chama atenção, como eu disse, para a diferença em relação à ANOVA sem repetição. Naquele caso, a gente dividia pela soma de quadrado total. Nesse caso, a gente vai dividir pela soma de quadrado dos tratamentos. Então, temos o exemplo para a situação da ANOVA com repetição. Então, neste experimento, foi realizado o estudo
com tempo de estocagem, conservação e armazenamento de um formulado de leite em uma unidade produtora de laticínios. Os tempos de estocagem, os tratamentos, foram de 0, 30, 60 e 120 dias. Os resultados obtidos em BRICS estão nessa tabulação de dados aqui. Então, para este exemplo, nós vamos realizar a análise de variância e depois achar o coeficiente de determinação. Então, novamente, a gente vai realizar esses passos para essa regressão. Então, a gente vai realizar a equação dos quadrados mínimos e obter os valores de beta. A gente vai identificar o teste e o nível de significância. A gente vai fazer um teste F a 5% de probabilidade. Vamos definir as hipóteses, realizar a análise de variância, encontrar o valor de F tabelado que vai ser comparado ao F calculado e, posteriormente, encontrar o valor de coeficiente de determinação. Então, primeiramente, nós iremos achar o coeficiente de inclinação da reta, que é o beta 1. Então, o numerador dessa fórmula aqui se dá pela soma dos produtos das observações das variáveis x e y. Então, é aquilo que eu já havia comentado. O tratamento x multiplicando pela variável resposta y. Então, 0 vezes 69 mais 0 vezes 69,40 e assim por diante até 120 vezes 68. Menos o produto da soma total de x, que são esses valores aqui. Então, nós somamos esses valores e encontramos 210. A gente vai multiplicar esse valor por 4 porque nós temos 4 blocos, 4 repetições para o nosso experimento. Então, vai ser um valor igual a 840. E vai multiplicar pela soma total de y, que é 1100,44, que é o somatório de todos esses totais. Tudo isso dividido pelo número de observações. Como temos 4 tratamentos e 4 blocos, 4 vezes 4, 16 observações. O denominador, a gente multiplica o número de repetições pela soma de quadrado das observações de x, menos o quadrado da soma total de x pelo número total de observações. Realizando essa conta, nós obtivemos um valor de beta 1 igual a menos 0,0105. O coeficiente de regressão vai ser dado, portanto, pela diferença da média da observação de y, que neste caso é em relação ao total dividido pelo número de observações, pela multiplicação do coeficiente angular beta 1 que encontramos, que multiplica pela média das observações de x, neste caso está representado pelo total dividido pelo número de observações, e a partir deste cálculo nós encontramos um valor de 69,3287 para o beta 0. Portanto, o modelo ajustado da regressão, ou equação da reta, é dado da seguinte maneira. A cada unidade que x varia, o y ele diminui 0,0105. Então, neste caso, nós já podemos ter uma visão inicial deste gráfico. Então, agora não é uma curva crescente, ela vai ser uma curva decrescente, pois o coeficiente angular da reta é negativo e o intercepto, quando x é igual a zero, é 69,3287. Então, aqui nós temos o nosso quadro da análise de variância e nós encontramos esses valores aqui a partir desses cálculos. Então, primeiramente, o GL total é o número de observações menos 1. Então, neste caso, o GL total é igual a 15. O GL do tratamento segue o mesmo raciocínio, número de tratamentos menos 1, GL igual a 3. O GL da regressão, como a gente está trabalhando com uma regressão linear de primeiro grau, o GL da regressão é igual a 1. Número de blocos menos 1, então o GL do bloco é igual a 3. O GL da falta de ajustamento é a diferença entre o GL do tratamento e o GL da regressão. E o GL do resíduo é a diferença entre o GL total, o GL do tratamento e o GL do bloco. A soma de quadrado total, ela é calculada pela diferença entre o quadrado dos valores observados de todas as variáveis pelo fator de correção. Nesse caso, a gente teve um SQ total igual a 4,39. O SQ do tratamento ele é calculado pela
diferença entre o quadrado dos totais dos tratamentos dividido pelo número de repetições menos o fator de correção. Então, para esse caso, a gente tem um SQ do tratamento igual a 3,85. A soma de quadrado da regressão, ela é o coeficiente de regressão, que é este valor de 69,3287, beta 0, pelo somatório dos valores observados da variável dependente y, com o produto do coeficiente da regressão, beta 1, pela soma dos produtos das observações x e y, que é este valor de 57.442,5. Esse valor, então, ele é ajustado pela subtração do quadrado da soma de todos os valores de y, dividido pelo número total de observações. Neste caso, foi 16. E este valor encontrado foi igual a 3,42. A soma de quadrado do bloco é o somatório ao quadrado dos totais dos blocos, dividido pelo número de tratamentos menos o fator de correção. A soma de quadrado da falta de ajustamento é a diferença entre a soma de quadrado do tratamento e a soma de quadrado da regressão. E a soma de quadrado dos resíduos é a diferença entre a soma de quadrado total, a soma de quadrado do tratamento e a soma de quadrado do bloco. Então, a gente tem um SQ do resíduo igual a 0,48385. Os valores de quadrado médio e os valores de f a gente encontra da mesma maneira que a gente já estudou nas aulas anteriores. Tendo os valores de quadrado médio da regressão, quadrado médio da falta de ajustamento e quadrado médio do resíduo, a gente vai encontrar os valores de f que a gente vai utilizar no nosso estudo. Aqui nós vamos achar o valor de f tabelado. Então, V1 vai ser em relação ao GL da regressão e o V2 em relação ao GL do resíduo. Para o nosso experimento, para o nosso exemplo, temos que o valor de f tabelado é igual a 5,12. Então, aqui nós temos o nosso quadro da análise de variância concluído e temos a seguinte interpretação. Temos que o valor de f para a regressão ele é maior que o valor de f tabelado. E vemos que o valor de f calculado para a falta de ajustamento é menor que o f tabelado. Com esses valores, a gente consegue realizar a nossa tomada de decisão. Então, para a regressão, como o valor de f calculado foi maior que o tabelado, rejeita-se a hipótese H0. Então, o beta 1 é diferente de zero. E existe uma relação linear entre x e y. Ou seja, a regressão ela é significativa e o modelo ajustado consegue explicar as variações da variável resposta em função da variável independente. Em relação à falta de ajustamento, a gente observa que o f calculado é menor que o tabelado. Portanto, aceita-se a hipótese H0. Não existe falta de ajustamento. Este modelo linear de primeiro grau pode ser utilizado para explicar o comportamento dos dados. Então, nesse caso, a gente vai obter o coeficiente de determinação. Esse valor ele é encontrado pela divisão entre a soma de quadrado da regressão pela soma de quadrado dos tratamentos, que, ao ser multiplicado por 100, a gente encontra este valor em porcentagem. Então, realizando esse cálculo, obtivemos um r ao quadrado, um coeficiente de determinação, igual a 88,83%. Então, esse valor indica para a gente que 88,83% da variação de y está sendo explicada pelo modelo. E aqui eu deixei uma observação em relação ao arredondamento. Então, algumas pequenas diferenças podem ser observadas em relação à saída no R. O que eu quis dizer aqui? Como a gente foi realizando esses cálculos na mão, de soma de quadrado, quadrado médio, vocês podem observar algumas diferenças aqui em algumas casas decimais, mas isso se dá pelo fato do arredondamento mesmo. Então, lá no R a gente vai ter uma saída muito mais precisa em relação a este quadro que a gente construiu, tá? Mas ele também está certo do mesmo jeito. Só que às vezes vocês vão observar algumas diferenças lá e pode acarretar em uma diferença em relação a este coeficiente de determinação. Aqui nós temos o nosso gráfico de dispersão. Temos um beta 0 igual a 69,329 e isso nos indica que quando temos um tratamento igual a zero,
a reta sai desse ponto no eixo y. E o nosso valor de beta1 é igual a menos 0,0105 e, pelo fato dele ser negativo, nos indica que a reta vai ser inclinada para baixo. Então, agora a gente vai ao software realizar os exemplos da nossa aula de hoje. Então, pessoal, com o programa aberto, a gente vai realizar primeiramente o exemplo da ANOVA sem repetição. Então, vocês abram essa rotina, regressão sem repetição. Então, a gente tem um exemplo denominado reg100 e a gente vai realizar essa análise. Então, primeiramente, a gente tem aqui 3 tipos de ajuste. Então, a nossa rotina ela ajusta para o primeiro grau, para o segundo grau e para o terceiro grau. Então, a gente vai chamar primeiramente o nosso conjunto de dados. A coluna X indica os nossos tratamentos e a coluna Y a nossa variável resposta. Então, a gente denomina aqui variável X sendo coluna 1 e variável Y sendo coluna 2. A gente vai selecionar todas essas linhas de comando para a análise de regressão do primeiro grau e vamos executar. Então, observe que aqui a gente tem os nossos resultados. Então, a gente já vê que a análise de regressão para o primeiro grau ela já é suficiente porque há significância para a regressão, que é a variável x aqui. Então, pelo fato de haver significância, isso nos indica que o modelo ajustado da regressão consegue explicar as variações da variável resposta em função da variável independente. Então, aqui nós temos o nosso r², o nosso coeficiente de determinação. Nós tínhamos achado um valor de 97,29%. Aqui ele está dando o mesmo valor, aqui a gente não está multiplicando por 100, então essa escala vai de 0 a 1. E a gente teria, portanto, 97,51% da variação de y sendo explicada pelo modelo. Então, neste caso, a análise já poderia parar por aqui. Se caso a regressão de primeiro grau não fosse significativa, vocês partiriam para a regressão de segundo grau. Então, a regressão de segundo grau ela também é significativa, ela possui um coeficiente de determinação maior, só que aqui a gente não vai utilizá-la porque como a regressão de primeiro grau já atende aos nossos dados, se a gente utilizasse uma regressão de segundo grau para essas condições, haveria o que eu comentei sobre o sobreajuste. Então, a nossa análise ia ser um pouco mais complexa e não teríamos uma validação correta utilizando essa regressão. Aqui neste caso, então a gente pode sempre executar de uma só vez. Ele vai nos dar todos os ajustes e a gente começa observando sempre do menor ajuste para o maior. Então, se logo na regressão de primeiro grau já nos atende, a gente já utiliza dela para os nossos dados. A gente observa que para a regressão do primeiro grau, os valores de intercepto, beta 0 e coeficiente de inclinação, beta 1, estão próximos dos valores que a gente utilizou realizando os cálculos manualmente. Agora, a gente vai realizar um outro exemplo da nossa aula de hoje, que vai ser a análise com repetição em blocos casualizados. Então, a gente vai utilizar a rotina regressão com repetição para o DBC. E a gente vai primeiro chamar os nossos dados. A gente vai nomear tratamento e resposta. A gente vai carregar o pacote ESP10 e vai realizar a análise. Aqui, primeiramente, que eu gostaria de chamar a atenção. A gente observa que para essa linha de comando, a gente está sempre adicionando o cifrão e o nome da coluna para poder realizar a análise. Então, esses nomes aqui são os nomes das colunas do nosso conjunto de dados. Esses nomes aqui. Então, eu recomendo que quando você for utilizar essa rotina, vocês deixem sempre generalizado esses nomes para o seu cabeçalho, para deixar padronizado. Mas se caso, por exemplo, não estivesse escrito aqui tratamentos, estivesse escrito doses, você teria que alterar aqui na linha de comando para doses, para a análise
ser realizada corretamente, certo? Então, aqui nós temos primeiramente uma análise de variância para o DBC, a gente vê o coeficiente de variação e o teste de normalidade e homogeneidade, e posteriormente nós temos as regressões. Então ele vai nos dar uma regressão linear, os coeficientes beta 0 e beta 1, vai nos dar o coeficiente de determinação e vai dar a análise de variância da regressão para o modelo linear. Posteriormente, ele faz a análise de segundo grau do modelo quadrático, vai nos dar os coeficientes beta 0, beta 1 e beta 2, vai dar o R quadrado do modelo quadrático e vai dar a análise de variância da regressão para o polinômio de segundo grau. E ele faz a mesma coisa para o modelo cúbico. Então, neste caso, a gente vai analisar primeiramente o modelo linear. Então, nós vemos que o R quadrado ele é alto, então o coeficiente de determinação é alto. E a gente observa um valor de P menor que 0,05 para a regressão, ou seja, há um efeito significativo para a regressão, que aqui está sendo chamado de efeito linear, e um valor de P maior que 0,05. Então, não há significância para o desvio de regressão, que a gente tinha chamado de falta de ajustamento. Portanto, este modelo de regressão, a regressão do primeiro grau, já atenderia bem aos nossos dados. No nosso exemplo, nós achamos que 88,83% da variação de y estava sendo explicada pelo modelo. Aqui nós vemos que 90% da variação de y está sendo explicada pelo modelo. Essa diferença aqui, ela vai ser dada pela diferença de arredondamento. A gente não utilizou todas as casas decimais, por isso a gente vê esse valor um pouquinho mais alto aqui, mas ele não se difere muito do que a gente encontrou. Então, neste caso, o modelo linear, o modelo de primeiro grau, já atende bem aos nossos dados. Por fim, gente, a gente vai realizar agora um exemplo com repetição, só que agora para um DIC. Então, a gente vai chamar o nosso conjunto de dados, a gente vai nomear tratamento e resposta como variáveis tanto categóricas quanto numéricas. Vamos carregar o pacote SPDES e vamos realizar o DIC. Observe que para o DIC a gente tem apenas a coluna do tratamento e da variável resposta. E eu digo para vocês sempre deixarem o nome das colunas sempre desse padrão para não ocorrer erros na hora da análise. Então a gente vai executar e vamos chegar neste exemplo. A gente observa primeiro uma análise de variância para um DIC com o teste de normalidade e o teste de homogeneidade. A gente já observa aqui o modelo linear de regressão. Então a gente tem os coeficientes beta 0 e beta 1, o coeficiente de determinação do modelo e a análise de variância do modelo de primeiro grau para este exemplo. Então observe que o valor de P para a regressão ele é 0, então ele é menor que 0,05. Então há significância para a regressão. E o valor de desvio da regressão, ou falta de ajustamento, é maior que 0,05, ou seja, não há significância nesse caso. Portanto, o modelo linear de primeiro grau já seria o suficiente para esse nosso exemplo. Se não fosse, a gente iria observar tanto o modelo quadrático quanto o modelo cúbico. Então, observe que para todas as nossas rotinas, sempre há um ajuste até o modelo de terceiro grau. Não se baseiem na escolha do modelo em relação ao R quadrado, ao coeficiente de determinação. Não é ele que nos orienta em relação à escolha do modelo. O que vai nos orientar, portanto, é a significância da regressão e da falta de ajustamento para um modelo de análise de variância com repetição. Então, pessoal, por fim, eu vou mostrar para vocês como que a gente cria um gráfico de dispersão utilizando o Excel. Aqui eu tenho os valores referentes ao nosso exemplo
de ANOVA sem repetição. Eu vou realizar seguindo este exemplo, mas vocês conseguem fazer também com esses mesmos passos para ANOVA com repetição. Tá? Então já chama atenção que o eixo X, relação aos tratamentos, deve ficar nesta primeira coluna e o eixo Y, em relação às nossas respostas, na coluna direita. Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar os nossos valores e vamos em inserir gráficos. E a gente seleciona esse primeiro gráfico de dispersão. Então eu vou aumentar aqui para a gente visualizar melhor. E aqui eu gosto de deixar o intervalo de valores nos eixos do meu gráfico em relação à variação presente no meu conjunto de dados. Ou seja, no meu eixo X, os meus dados eles variam de 75 a 250. Então, não há por que eu deixar um intervalo de 0 a 300. Então, eu dou 2 cliques nesses números aqui e ajusto este intervalo. Então, meu valor mínimo é 75 e meu valor máximo é 250. Faço o mesmo para o eixo Y. Aqui neste caso eu vou ajustar apenas o valor máximo, que vai ser de 4.5. Eu gosto de utilizar outro design para o meu gráfico, então eu clico 2 vezes no meu gráfico, vou aqui em Designs e venho aqui nesse Layout rápido. Eu gosto de utilizar esse último aqui, que ele nos permite colocar o título nos eixos do nosso gráfico. Então, utilizando o exemplo da nossa aula, aqui era em relação a quantidade absorvida de CO2 em centímetro cúbico, decímetro quadrado, hora em folhas de trigo. Vou aumentar a fonte para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, quantidade de CO2 em centímetro cúbico, decímetro quadrado, hora em folhas de trigo. Vou fazer o mesmo para o meu eixo X. Então, meu eixo X era em relação às diferentes concentrações de CO2 em folhas de trigo. Eu costumo tirar essa legenda em relação às observações, eu apenas apago ela, clico mais uma vez no meu gráfico, venho em Design, adicionar elementos do gráfico, linha de tendência e adiciono uma linha linear. Venho novamente em adicionar elementos de gráfico, linha de tendência novamente, mais opções. Venho mais abaixo e seleciono exibir equação no gráfico e exibir o R². Ajusto aqui para onde vai haver uma visualização melhor aqui no meu gráfico. Vou aumentar aqui a minha fonte só para vocês visualizarem melhor. Então aqui a gente tem a nossa equação da reta como a gente viu. Então temos um beta 0 igual a menos 2.0759 e um beta 1 igual a 0.0254. O R² de 97,52%. Aqui ele nos dá um valor em uma escala de 0 a 1. Eu gosto de multiplicar esse valor por 100 para termos um valor em porcentagem. Então, neste caso, você vem aqui e deixa da maneira que você preferir. Então, assim, nós temos um gráfico de dispersão para os valores em relação ao nosso primeiro exemplo de uma análise de variância sem repetição. Para as análises de variância com repetição e para os outros exemplos que vocês forem realizar, utilizem esse passo a passo que vocês não terão maiores problemas, tá? Então, gente, no mais a gente vai ficando por aqui. Peço que vocês realizem o exercício da aula de hoje e nos vemos na aula de parcela subdividida. Até mais.